Meus amados, a paz do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus que nos dá vitória por Cristo Jesus, nosso Senhor. Graças a Deus porque estamos reunidos mais uma vez na presença de Deus para adorá-lo e para glorificá-lo. Quantos já deram um sorriso hoje? Vire para a pessoa que está ao seu lado, dê um sorriso. Diga uma palavra de bênção na vida do teu irmão. Isso, irmão, dá um sorriso aí. Abençoe a pessoa que está do teu lado. Abençoe o teu irmão, em nome de Jesus. Glória a Deus. Amados, nós vamos ter esta noite, vamos estar batizando a nossa irmã Ana Catarina, lá da nossa congregação de Taguatinga Sul, pastoreada pelo pastor Jorge Muniz. E a nossa irmã, ela vai estar descendo hoje as águas batismais. Ela estava com o desejo de entrar 2007 batizada nas águas. E nós, pastor Jorge conversou conosco e nós viabilizamos para que ela descesse as águas batismais hoje à noite. Portanto, nós vamos estar testemunhando e testificando o batismo da nossa irmã Ana Catarina, lá de Taguatinga Sul. Quero pedir que o pastor Jorge entre com a nossa irmã já no tanque, estiverem preparados, e ela vai estar sendo batizada em nome de Jesus. Tudo bem, irmã Ana Catarina? Feliz com Jesus? Você confessa e crê que Jesus é o teu único Senhor e Salvador? Baseado na tua confissão de fé, em obediência ao mandamento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós te batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vamos estar em pé, queridos. Vamos orar e agradecer ao Senhor. Pai, nós te louvamos por este testemunho de fé que a nossa irmã Ana Catarina deu esta noite. Te agradecemos pela sua vida, te agradecemos, ó Deus, pela obra que o Senhor tem feito na vida dela. Abençoa a tua serva, sê com ela, dê vitória a ela, Pai. Continua cada dia fortalecendo a sua vida. Em nome de Jesus. Amém e amém. Permaneçam em pé, amados, por favor. Vamos abrir as nossas Bíblias. No Evangelho de João, capítulo de número 12. Evangelho de João, capítulo de número 12. E vamos nesta noite termos uma reflexão da palavra de Deus. João, capítulo de número 12, a partir do versículo de número 1.
Quantos encontraram o texto, por favor, digam amém. O texto diz assim, João capítulo 12, a partir do verso de número 1. 6 dias antes da Páscoa, Jesus chegou a Betânia, onde vivia Lázaro, a quem ressuscitara dos mortos. Ali prepararam um jantar para Jesus. Marta servia, enquanto Lázaro estava à mesa com ele. Então Maria pegou um frasco de nardo puro, que era um perfume caro, derramou-o sobre os pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos. E a casa encheu-se com a fragrância do perfume. Pai, em nome de Jesus Cristo, mais uma vez, nós oramos e pedimos que o Senhor fale ao nosso coração nesta noite tão especial, em que nós saímos dos nossos lares para o templo, com o objetivo de adorar o Teu nome. Senhor, aqui está a Tua igreja, a Tua eleita, a Tua amada, a Tua noiva, Tua igreja escolhida, Senhor, que é a menina dos Teus olhos. E nesta noite, Senhor, tudo que nós temos é para Ti, tudo que somos é para Ti. E nós nos humilhamos diante da Tua poderosa mão. Nós pedimos que o Senhor fale conosco, que o Senhor ministre nas nossas vidas, que o Senhor continue falando conosco. Senhor, nós estamos agradecidos por esta semana de avivamento que tivemos, quando podemos presenciar, sentir, Senhor, a Tua glória neste lugar. Somos gratos a Ti pelas mensagens, pelas ministrações, pela forma tão poderosa em que o Senhor falou ao nosso meio. Senhor, nós Te louvamos, porque sabemos que o Senhor está trabalhando em nós, em o nome de Jesus. Amém e amém. Tome assento, amados, por favor. Queridos, nós tivemos ontem à noite, domingo à noite, encerramento de uma semana que nós denominamos na nossa igreja Semana do Avivamento Total, e Deus realmente falou ao nosso coração. Foram noites de avivamento, noites especiais na presença de Deus. Foram noites que, com certeza, a nossa vida foi impactada pela palavra de Deus. Isso é muito importante para a nossa vida espiritual e para o nosso crescimento espiritual. Mas hoje à noite, eu queria compartilhar com vocês de uma reflexão bíblica. Essa reflexão bíblica, ela tem como objetivo a gente pegar tudo aquilo que ouvimos durante esses dias e jogar para a prática da nossa vida. Porque se você não praticar, se você não colocar na vida prática aquilo que você aprendeu durante essas noites, a sua vida vai continuar do mesmo jeito. Se você não conseguir traduzir em realidade de vida, de existência, a sua vida continuará sendo uma vida apática e distante do ideal que Deus tem estabelecido para você. E o texto que nós lemos esta noite é um texto propício para esse tipo de reflexão. Porque o texto, amados, ele fala de uma mulher que derramou aos pés de Jesus um perfume caríssimo, de nardo puro, e enxugou com seus cabelos os pés de Jesus. Eu estava refletindo sobre este texto, e eu pensei que este texto, ele reflete sobre a essência do que é ser cristão. O que é uma essência? O dicionário, ele define essência, a palavra essência,
com os seguintes termos: essência significa natureza íntima das coisas, significado especial, ideia principal, óleo fino e aromático extraído de vegetais. Então, essência é aquilo que forma a parte principal de alguma coisa. Quando você fala em essência, você está falando no fator principal, no fator preponderante de alguma coisa. E o texto mostra o que é a essência do cristianismo. Queridos, o cristianismo hoje, atual, como é vivido e como é pregado, ele tem perdido a sua essência. Hoje, a fé cristã, nos dias que nós estamos vivendo, ela tem perdido a sua ideia principal. O cerne, o âmago da fé cristã está sendo diluído através dos movimentos modernos. E é preciso que nós façamos uma reflexão de tudo que nós ouvimos nessa semana, para que a gente venha resgatar para a nossa vida, para o nosso dia a dia, para a nossa prática de vida, a essência, o elemento principal, a ideia principal do que significa ser cristão. E no texto que nós lemos, existem 3 personagens. O primeiro personagem é Marta. Marta servia. Marta estava preocupada com as coisas materiais. Marta estava envolvida no ativismo. Marta estava preocupada mais com a infraestrutura do que com o personagem principal daquela cena. Ela estava tão ansiosa, tão preocupada, tão voltada para as coisas materiais, que ela esqueceu-se daquele que era a pessoa central daquela cena, que era o Senhor Jesus. Amados, existem muitas pessoas que estão perdendo a essência do cristianismo por causa do ativismo, por causa da preocupação com as coisas da vida. A fé cristã está perdendo a sua essencialidade, porque muitos de nós hoje, por causa das pressões da vida moderna, estamos mais preocupados com as coisas da vida e estamos perdendo, pouco a pouco, a visão de Jesus. Estamos tão voltados para o dia a dia e tão voltados para as coisas dessa vida, que a pessoa de Jesus está sendo ofuscada, está sendo esquecida como aquilo que é o principal nas nossas vidas. Mas o texto também fala de Lázaro. E a Bíblia diz que Lázaro, ele estava à mesa com Jesus. Então preste atenção. Marta servia. Marta corria de um lado para o outro, preocupada com os móveis, a comida, a casa, e ela fala daqueles que estão mais ligados com as coisas materiais do que com as coisas espirituais. Mas Lázaro estava à mesa. O que Lázaro estava fazendo? Ele estava num bate-papo com Jesus. Ele estava usufruindo do momento. Quem está à mesa está saboreando alguma coisa, está conversando, está aproveitando daquele momento. E esta é a segunda classe de pessoas hoje que tem perdido a essencialidade da fé. São aqueles que estão no cristianismo apenas para saborear. São aqueles que estão envolvidos com a fé cristã, mas mais interessados apenas em tirar benesses, privilégios da fé cristã. São aqueles que perderam a visão de Jesus por causa apenas das bênçãos do cristianismo. Estão apenas sentados à mesa, querem apenas ser servidos. Porque quem senta à mesa quer ser servido. Quem está à mesa quer banquete. Quem está à mesa
quer ser servido por alguém. E Lázaro significa isso. Mas existe Maria. E a Bíblia diz que Maria fez um gesto. E esse gesto, ele foi louvado por Jesus. E esse gesto, ele demonstra a essência do cristianismo. Que gesto é este, pastor? Ela pegou um perfume conhecido como nardo puro. O que era nardo? Nardo era uma planta que as pessoas pegavam esta planta e desta planta elas fabricavam um óleo, uma essência aromática que era caríssima naqueles dias. E esse nardo, ele era colocado em um recipiente feito de mármore. E este recipiente, ele era lacrado, de forma que para que você usasse o nardo, o perfume que estava dentro desse recipiente, você precisava quebrar o recipiente para que o aroma pudesse exalar no ambiente. E a Bíblia diz que aquela mulher, ela se aproximou de Jesus, ela jogou aquele perfume e com seus cabelos ela começou a enxugar os pés de Jesus. Um dos discípulos, chamado Judas, quando viu aquela cena, criticou aquela mulher e disse: olha, esse perfume aí vale 300 denários, isto é um absurdo, esta mulher está jogando fora uma fortuna. Jesus repreendeu aquele discípulo e louvou o gesto daquela mulher e disse que ela estava o preparando para o dia da sua morte. Aí vem a reflexão: qual é a essência do cristianismo? A essência do cristianismo, primeiro, é o amor. Porque se você não ama Jesus de verdade, não tem sentido a tua fé. A essência do cristianismo, em primeiro lugar, é viver apaixonado por Jesus. Queridos, se não há paixão na nossa vida, se não há amor, se não há esse sentimento profundo por Jesus, a nossa fé cristã, ela não tem propósito. Porque o amor por Cristo que constitui a razão maior da nossa fé. É amarmos Jesus de todo o coração, é sermos apaixonados por Ele, é desejarmos estar com Ele sempre, é sermos atraídos pelo amor de Jesus, é sermos cativados, é sermos constrangidos pelo amor de Jesus. E a Bíblia diz, lá em Apocalipse, existe um veredito contra uma igreja, a igreja de Éfeso, e a Bíblia diz assim: tenho contra ti que perdestes o seu primeiro amor. Você não tem mais afeição por Jesus, você não tem mais paixão por Jesus. Aquele amor, aquele sentimento, aquela afeição, aquela atração por Cristo foi perdida no dia a dia e no caminhar da estrada, quem sabe por causa dos cuidados da vida, ou talvez por causa dos afazeres da vida, do ativismo, da correria. E a Bíblia diz que a igreja de Éfeso perdeu o primeiro amor. Existe toda uma carta do Novo Testamento, a carta de 1 João, dedicada ao tema do amor. E a Bíblia diz que sem amor, amados, não existe razão para a fé cristã. E a Bíblia diz que o amor, ele lança fora o medo. Porque o amor por Cristo é a coluna principal da nossa fé. Então, se você não é apaixonado por Jesus, se nós não estamos apaixonados por Jesus, nós perdemos toda a essência do cristianismo. Nós perdemos toda a razão do que é ser cristão. Nós perdemos toda a razão principal do que é seguir Jesus. Você já parou para pensar na fé dos primeiros cristãos? Naqueles cristãos que tiveram que pagar com a vida a fé por Cristo? Muitos deles foram jogados no Coliseu Romano. Alguns deles foram crucificados. Outros perderam família,
filhos, bens, por amor a Cristo. Conta-se na história da igreja cristã que um bispo chamado Policarpo foi levado à fogueira e antes que ele fosse queimado vivo, seus algozes disseram a ele: retrate a sua fé, diga que Jesus foi um charlatão, diga que Jesus foi um simples homem, Policarpo, e nós vamos tirá-lo daí. E conta-se a história da igreja que ele era um ancião, já de 80 anos de idade. E quando as chamas começaram a arder nos seus pés, ele começou a orar, a louvar e a dizer: jamais poderia retratar a minha fé, porque até hoje Jesus tem sido fiel a mim. Ele nunca foi infiel a mim. Eu morro, mas morro testificando que Ele é a razão maior da minha vida. Queridos, a essência de ser cristão é uma paixão por Jesus. A nossa vida cristã, ela não é movida a eventos, a shows, a bênçãos. Não, bênção não segura crente na igreja. Prosperidade material não faz um cristão ficar firme na igreja. O que mantém o cristão diante de todos os desafios que se apresentam no dia a dia é uma paixão por Jesus, é um anelo por Ele, é querer estar aos pés de Jesus, sem querer benesses. Lázaro está lá na mesa, Lázaro está usufruindo, Marta está preocupada com as coisas, Maria simplesmente se rende, se entrega, se joga aos pés de Jesus por nada, por absolutamente nada. E mais do que isso, na entrega, na rendição, no se jogar aos pés do Mestre, ela leva com ela algo precioso, que as pessoas cobiçam, que as pessoas olham e dizem: isto é muito precioso, essa mulher está jogando fora um perfume caríssimo, mas ela vai aos pés de Jesus com o que de mais precioso ela possuía. Ela se derrama, ela se entrega, ela se joga, ela se submete, ela se rende. Esta é a essência do cristianismo. Não adianta, amados, nós ficarmos preocupados em mover as pessoas em direção à fé, se elas não tiverem essa atitude de rendição, se elas não tiverem essa atitude de devoção a Cristo por nada, apenas porque Ele te atrai, apenas porque você foi encantado, encantada com o amor dEle. Nada, amados, pode mover a fé cristã, a maturidade, a não ser essa afeição por Cristo na alma, esse desejo de estar aos pés dEle, em troca de nada, essa rendição que você leva aos pés dEle, apenas por levar. E aquela mulher vai com aquele perfume. E aí eu penso, amados, que a essencialidade da fé cristã, ela está ligada a um gesto e a algo que nós chamamos de adoração. O cristianismo, ele se resume nisso: amor por Jesus e adoração a Deus. Agora, essa adoração, ela não pode ser uma adoração qualquer. Ela não pode ser uma adoração apenas litúrgica. O que é liturgia, pastor? Deixa-me explicar a você o que é liturgia. Liturgia é a maneira como você louva. E é interessante que a liturgia, ela muda de acordo com a história e ela muda de acordo com o contexto social. Se você for na África, você vai ver, e eu já estive na África, você vai ver que os africanos, eles adoram com tambores. É a liturgia deles. Se você for na Europa tradicional, você vai ver que eles adoram com piano. A liturgia é a forma como você adora, é a imagem que você oferece, a maneira como você está levando a sua adoração. Agora, amados, a nossa adoração, primeiramente, ela não depende da liturgia apenas. A liturgia é importante, mas ela não depende apenas da liturgia. Do que depende a sua adoração? Primeiro, olhe para mim, escute bem isso. A essência da fé cristã
ela nasce de uma adoração que transforma. Porque se a adoração não transformar, ela é apenas emoção. Ela é apenas emoção. Por que a adoração transforma, pastor Carlos? Porque o nardo era uma planta, como eu já te disse. Agora, para o nardo deixar de ser planta e se transformar em perfume, o que tinha que acontecer? O que tinha que acontecer? Um processo. Você tinha que ir lá colher a planta. Você tinha que espremer a planta numa prensa. E nesse processo, você colhia o óleo, que era o perfume. Então, enquanto o nardo é planta, ele não exala perfume. Enquanto o nardo é planta, ele apenas existe como planta, mas ele não impregna o ambiente. Porque a partir do momento, queridos, que você entra no processo de Deus, é que a sua adoração, ela tem sentido. O que é adoração, pastor? Adoração é colocar em palavras e gestos, aquilo que Deus tem feito na sua vida. Adoração é uma resposta que damos à maneira como Deus trabalha em nós. E isso é um processo, amados, e muitas das vezes é um processo dolorido, dói. É um processo que nós vivenciamos no nosso dia a dia. É por isso que às vezes Deus amassa o barro. É por isso que Deus, Ele faz uma ferida e Ele mesmo sara a ferida. É por isso que Deus permite que você passe por desertos. É por isso que Deus permite que você sofra a dor da perda. É por isso que Deus permite às vezes que na vida você enfrente lutas e dificuldades, espinhos, lágrimas, dores, angústias, porque no momento que você está passando por tudo isto, Deus está extraindo da sua vida a essência da sua adoração. É por isso que a Bíblia, é por isso que a nossa harpa cristã diz que os melhores hinos e poesias foram escritos em tribulação, porque a gente canta o que Deus faz, e a nossa adoração no louvor, na adoração, nas palavras, não podem estar desassociadas daquilo que Deus está trabalhando na sua vida. E a pergunta é: como Deus está trabalhando na sua vida? Deus está trabalhando na sua vida de alguma forma. Deus está agindo na sua vida de alguma maneira. Deus está trabalhando nas entrelinhas da tua vida. Deus está trabalhando nas curvas da estrada. Deus está trabalhando no turno da noite. Deus está trabalhando nos detalhes da tua vida. Quando você adora por causa da resposta que você dá, a maneira como Deus trabalha na sua vida. Às vezes Ele te amassa, às vezes Ele te quebranta, às vezes Ele fica em silêncio, às vezes Ele te conduz para o deserto, às vezes Ele te leva para o vale, às vezes Ele te toca, às vezes Ele muda algo em você. Sabe o que é isto? É o processo do nardo sendo espremido, mas desta pressão na sua vida vai nascer algo belo, maravilhoso, vai nascer algo que vai exalar o bom perfume de Jesus. A sua vida será uma vida de bênção e de vitória, e as pessoas vão glorificar a Deus por causa da sua história e por causa daquilo que Deus tem feito na sua vida. A essência da nossa fé, amados, é o quebrantamento. Porque se você não se quebrantar, você ainda não conseguiu atingir a essência do que é ser cristão. Por que que o vaso de alabastro, por que que o nardo puro tinha que ser quebrado? Porque se não quebra, o perfume que estava dentro do vaso, dentro do recipiente, não poderia exalar aquele aroma.
E muitas vezes Deus te quebranta, muitas vezes Deus toca em você, muitas vezes Deus age na tua vida te quebrantando, para que a sua vida seja um reflexo da glória de Deus. Como que Deus trabalha na sua vida? Deus trabalha através da palavra. Quando você ouve a palavra, quando você ouve Deus falando através da palavra, como você ouviu nesses dias, através de homens de Deus que pregaram sobre avivamento, que pregaram sobre entrega, rendição. Agora você tem que pegar isso e aplicar na sua vida. E você tem que deixar a sua vida se quebrantar. Aí você pergunta, pastor, o que é quebrantamento? Quebrantamento é humilhação, é rendição, é submissão a Deus, é humilhação na presença de Deus. E a palavra quebrantamento vem do verbo quebrar. E nós não gostamos de ser quebrados. Nós cantamos, Senhor, quebra-me de novo, faz de mim um vaso novo. A gente canta assim, aí quando Deus resolve quebrar a gente reclama, chora, resmunga. Mas é no quebrantamento que vem a verdadeira adoração. Amados, há uma diferença entre você louvar a Deus quebrantado e sem quebrantamento. Quantas vezes nós cantamos da boca para fora? Quantas vezes o nosso culto, ele é apenas um culto religioso? A gente vem na igreja, ouve o pregador, canta um hino, canta um louvor, parece que é tudo mecânico, parece que nós estamos no piloto automático. É como o piloto que chega no avião, liga o piloto automático e o piloto automático faz tudo a mesma coisa. Aí você volta no outro culto e é tudo a mesma coisa. Por quê? Porque você não está colocando o coração na sua adoração. Agora, uma diferença de você colocar o coração, de você se envolver, o todo, a tua alma, o teu ser, tudo que você é, no altar de Deus. Não é apenas os teus lábios, não é apenas a tua voz, não é apenas o teu gesto, não é apenas a tua coreografia, amado. É a tua vida rendida, submetida, humilhada, quebrantada aos pés de Jesus. É uma entrega. A nossa vida, o nosso culto, a nossa adoração tem que ser uma rendição completa. Nós temos que colocar diante dele os nossos sonhos, os nossos anseios, tudo que almejamos e dizer, Senhor, está no teu altar. Eu sou teu, a minha vida é tua, a minha voz é tua, o meu corpo é teu, a minha adoração é tua, a minha família é tua, o meu dinheiro é teu, eu estou no teu altar, eu me rendo, eu me entrego, eu me envolvo, eu me quebranto, eu me jogo, eu me submeto, eu me rendo aos teus pés. Este é o meu culto, esta é a minha adoração. Agora, quando nós resistimos a esta entrega, quando nós resistimos a este quebrantamento, então nós perdemos a essência da fé. Nós perdemos o mais importante que Deus quer nos dar, que é a essência da nossa adoração. A Bíblia diz também, queridos, para começar a terminar, eu disse para vocês que era apenas uma reflexão. A Bíblia diz que esse nardo, ele era um nardo puro. Se você ler o texto, você vai ver que era um nardo puro, sem mistura, um nardo que não era misturado. E a essência da nossa fé, da nossa adoração, é a santidade. Olhe para mim aqui, escute isso. Louvor que não transforma a vida, fé que não muda você, não vale a pena. Se não transforma o teu caráter, não é fé. Se não faz de você um filho melhor, um marido melhor, uma esposa melhor, um cidadão melhor, não é a essência do cristianismo. Porque, amados, não há como ouvirmos todas essas ministrações, queremos ter uma nova postura diante de Deus, com uma adoração misturada, com uma fé
misturada. Hoje se tornou tão comum o crente dar uma palavra e não cumprir a palavra. Hoje se tornou tão comum o nome do cristão no SPC. Hoje se tornou tão comum o fulano de tal aparecer no jornal com nome de pastor e ser pego como bandido. Hoje se tornou tão comum o cristão estar no mesmo nível do mundano. O namoro do cristão não tem diferença. A palavra do cristão não tem diferença. A maneira como o cristão se traja não tem diferença. A maneira como ele pensa não tem diferença. E aí a fé não está mudando. Ela não está sendo uma adoração santa. Ela não está sendo uma adoração separada. Queridos, nós precisamos fazer uma reflexão. Nós precisamos colocar a nossa vida, e eu me incluo nisso, diante de Deus. Dizer, Senhor, é tão difícil, Senhor, viver uma vida cristã pura no meio de uma sociedade tão permissiva. É tão difícil ser cristão hoje no mundo evangélico, quando as pessoas estão apenas na superficialidade da fé, quando namorados saem do culto dentro da igreja e vão para um motel, quando empresários evangélicos sonegam e roubam tanto como empresários não evangélicos, quando políticos evangélicos estão envolvidos nos sanguessugas da vida, pior do que os políticos que não são evangélicos. Aí os vizinhos olham e dizem, para ser crente assim é melhor continuar na minha religião. Não mudou nada. É só nomenclatura. É só evangeliquez. É o português dos evangélicos. Está na brecha, vai cair fogo, vai isso, vai aquilo. Mas não muda. Amados, esta é a crise nossa hoje. É uma crise de mudança de vida. Essa é a crise do cristianismo hoje. Uma adoração pura, uma adoração sincera, uma adoração que se entrega, uma adoração que se rende. E aí o diabo vem e nos engana. Porque de trás de todo pecado tem uma mentira. Todo pecado tem uma justificativa. E o diabo diz, pode mentir, pode fazer um jogo duplo, pode fazer isso, pode fazer aquilo. E isso rouba a nossa força. Isso rouba o nosso vigor espiritual. Agora, a verdadeira adoração e a essência da nossa fé é uma essência de transformação profunda e radical. O que você vai fazer com aquilo que você ouviu essa semana? Vai entrar por um ouvido e sair para o outro? O que você vai fazer com a mensagem que você ouviu do pastor Darkson Lira, Pão Virado? Que avivamento tem que ser integral, avivamento tem que afetar todas as áreas da nossa vida. Irmão, que tem de pessoas que pula na igreja, mas quando ele sai da igreja, a vida dele é uma miséria, é uma desgraça. Desculpa a expressão, é uma catástrofe. Ele só pula aqui como uma catarse pública de emocionalismo, mas lá fora a vida dele não muda. O que tem de pessoa paranoica, doente, cheia de patologia, porque ele vive em dois mundos. Ele vive em dois mundos. Ele não consegue fazer com que a fé dele vá lá para as regiões profundas da alma. E aí ele vive uma doença, porque ele enfrenta uma realidade da fé e uma realidade da vida dele. E isso gera doença emocional. Porque a pessoa não consegue traduzir a fé numa prática de vida. O que você vai fazer com o que você ouviu essa semana? Qual é a proposta que o Espírito Santo tem para a sua vida? Amados, eu penso que está chegando a hora da igreja fazer uma reflexão. Nós estamos caminhando para dias difíceis. Nós estamos caminhando para dias em que a fé cristã será achincalhada. Nós estamos caminhando para dias onde a sociedade vai olhar para a igreja, vai cobrar da igreja uma postura. O juízo vai começar pela casa de Deus. Não pense que vai começar lá no mundo, não. O juízo vai começar pela casa de Deus. O momento, queridos, é de nós fazermos uma reflexão.
pedimos misericórdia a Deus e começarmos a clamar por uma transformação que comece na nossa vida e que transforme a sociedade, a cidade, o lugar onde a gente vive, a família, os relacionamentos, a maneira como a gente trata o vizinho, a maneira como a gente trata o filho, a esposa, o esposo, a maneira como a gente paga as nossas contas, a maneira como a gente exerce a nossa cidadania. Está chegando o momento, amados, da igreja se levantar para não estar mais represada dentro de quatro paredes, exercendo uma espiritualidade e uma adoração, que é uma adoração apenas a nível teórico. Mas a vida está nos chamando, e a sociedade, e Deus e o Espírito Santo, para uma prática de vida. E aí eu termino, amados. Adoração sem preço não é adoração. Olhe para mim, deixa eu me repetir. A salvação é de graça. Você não paga nada pela salvação. A salvação foi paga na cruz. Mas a vida cristã tem um preço. A vida cristã tem um preço. E aquela mulher chega e derrama aos pés de Jesus algo precioso. Há um preço pelo avivamento. Não pense que o avivamento vai vir por causa de uma semana que pregadores vieram de fora e pregaram aqui. Não, isso não é avivamento. Isso é importante para o avivamento, mas não é avivamento. Não pense que o avivamento vai vir através de belas canções, de grandes movimentos, de grandes shows. Avivamento vem quando você está disposto a pagar um preço pela sua adoração, a render-se a uma vida de jejum. Qual foi a última vez que você fez um jejum? Qual foi a última vez que você passou numa vigília? Qual foi a última vez que você pagou um preço pela sua adoração? Qual foi a última vez que você se rendeu totalmente aos pés de Cristo, a sua vida, o seu sonho? Qual foi a última vez que você fez orações de entrega, de quebrantamento, orações como salmista? Quebranta-me, Senhor, quebranta-me, sonda-me, Senhor, eu quero ser teu. Orações que você rasga o coração, a alma, diz: Senhor, eu estou disposto a pagar um preço, eu estou disposto a derramar a minha vida. Vale a pena, amados, entregar a tua vida 100% nas mãos de Jesus. E é isso que Deus está cobrando desta igreja, através dessa semana de avivamento. Deus está cobrando uma entrega radical, 100% no altar dele. E a Bíblia diz que aquela mulher enxuga os pés de Jesus com seus cabelos. E eu termino aqui. O que é enxugar os pés de uma pessoa? Naquele tempo, hoje não se usa isso. Naquele tempo se usava. Quando chegava um peregrino, e a Bíblia diz que Jesus chegou em Betânia, as estradas eram poeirentas, as pessoas andavam muito. Quando você chegava na casa de alguém que quisesse mostrar recepção, amor por você, que você fosse muito bem-vindo àquela casa, a pessoa pegava uma bacia com água, colocava os teus pés naquela bacia, lavava os teus pés, enxugava os teus pés, e havia criados, escravos especiais para fazer isso. As pessoas ricas tinham empregados, criados. Quando você chegava na casa dele, vinha lá o escravo, colocava uma bacia, tirava a tua sandália, lavava os teus pés, enxugava os teus pés. E aquela mulher fez um gesto. Ela fez um gesto. Ela lavou os pés de Jesus, não com água, mas com perfume. E ela enxugou não com toalha, com seus cabelos. Sabe por quê, amados? Porque a essencialidade da fé é o serviço ao próximo. Eu quero concluir. Você quer ser cristão mesmo, de verdade? Você quer viver a essencialidade da fé? Paixão por Ele, amor por Cristo e amor pelas pessoas. Você tem que voltar a enxugar os pés do seu irmão. Você tem que sair pelo mundo com o coração cheio de amor, dizendo: eu quero amenizar o sofrimento das pessoas. Você tem que abençoar alguém, abraçar alguém, orar com alguém, ajudar alguém, estender a mão para alguém que sofre. Você precisa deixar com que a sua paixão por Cristo se traduza em gestos de enxugar os pés do próximo.
sair da sua casa, sair do seu emprego, ou lá na sua casa, ou lá no seu emprego, você olhar para alguém que sofre e dizer: eu quero enxugar os teus pés. Está doendo? Você está ferido? Você está ferida? Você está chorando? Está difícil a vida para você? Eu quero te abraçar, eu quero orar com você, eu quero te dar uma oferta, eu quero te abençoar, eu quero te dar um presente, eu quero motivar você. Essa é a essencialidade da fé. O resto, amados, é resto. O resto é periférico. O que vale a pena e o que é real na nossa vida é amor por Cristo e serviço às pessoas. Este é o avivamento. Avivamento não é pulo, não é salto. Avivamento não é aplauso. Avivamento não é show. Tudo isso faz parte do avivamento. Mas o verdadeiro avivamento é quando nós estamos apaixonados por Jesus. É quando nós nos encantamos com Ele. É quando a gente para por horas, às vezes, no nosso quarto, ou num campo, ou num parque, ou lendo uma carta, ouvindo um CD. Dissemos: Jesus, eu sou apaixonado por Ti. Toma a minha vida, dirige a minha vida. Eu sou Teu. E aí você sai da presença dEle e você vai enxugar os pés dos que sofrem. Você visita aquela vizinha que perdeu o filho. Você visita aquela pessoa que está chorando. Você chega na igreja, você olha do lado do teu irmão e pergunta o nome dele. Diz: irmão, como é que você chama? Qual é a tua história? Você não chega para as pessoas e diz tudo bem apenas por um costume. Você não dá a paz do Senhor apenas por causa de uma terminologia de evangélico que já anda dizendo por aí: passou, né? Nem padeceu, mas passou. Não, você chega para o seu irmão e você diz: irmão, o meu desejo é que a paz do Senhor esteja na sua vida. Eu quero enxugar os teus pés, eu quero amenizar o teu sofrimento, porque eu amo Jesus. E o meu amor por Ele se traduz em serviço, se traduz em entrega, se traduz em transformação do dia a dia. Esta é a proposta de avivamento que Deus tem para esta igreja e para a sua vida. Vamos orar? Vamos orar. Da forma como você quiser, comece a orar onde você está. Comece a orar aí, feche os teus olhos. Comece a dizer: Senhor, eu quero amar-te mais e mais. Diga: Senhor, eu quero te amar de todo o meu coração. Comece a orar. Comece a orar aí onde você está. Quebrante o teu coração. Diga: Senhor, inunda a minha alma, enche a minha alma. Que o Senhor venha a mim agora com o toque da tua graça. Eu quero viver apaixonado por Ti. Ore onde você está e diga: Senhor, a minha vida é Tua. Os meus sonhos são Teus, Senhor. Eu te louvo, eu te exalto, eu te glorifico. Tu és o meu Deus, Tu és a minha rocha. Ore agora, feche os teus olhos, ore, diga: Senhor, eu quero amar-te, Senhor, mas eu quero amar-te para traduzir o Teu amor nas esquinas dessa vida. Eu quero estender a mão ao próximo. Eu quero enxugar os pés dos que sofrem. Eu quero ser agente de transformação neste mundo. Oh Deus, eu quero um avivamento que mude a minha vida. Eu quero um avivamento que toque os meus lábios como tocastes em Isaías. Eu quero um avivamento que seja um avivamento que transforme o meu caráter, como Tu transformastes o caráter de Jacó. Oh, Rabacachanda, Rabacaia. Ore agora, ore agora, ore agora. Clame por Ele, clame, diga: Senhor, inunda minha alma de amor por Ti, dá-me amor por Ti. Diga: Senhor, eu quero ser apaixonado por Ti. Diga isto a Ele agora, feche os teus olhos. Diga: Senhor, inunda minha alma por amor profundo por Ti. Diga: Senhor, eu quero Te amar, eu quero Te amar, eu quero me render a Ti.
Eu quero me render aos teus pés, Senhor, eu quero, e amando-te, eu quero enxugar os pés dos que sofrem, eu quero me render a ti. Faça esta oração agora, derrame a tua alma, derrame a tua alma, derrame a tua alma na presença dele. Oh, vem Espírito Santo, vem Espírito Santo, age em nós e dai-nos paixão por Cristo. Espírito Santo, nós queremos um avivamento que faça diferença nesta cidade. Nós queremos um avivamento que traduza em prática de vida. Nós queremos um avivamento que nos leve humilhados aos pés de Jesus, para que declaremos que Ele é o Senhor da nossa vida, que Ele reina sobre nós e que nós somos apenas servos, que cumprimos um objetivo, que é proclamarmos a sua glória. Oh Espírito Santo, inunda a tua igreja de amor, inunda a tua igreja de amor por ti, de quebrantamento, de entrega. Senhor, que nós não sejamos relutantes em dar-nos a nossa vida como um preço de amor por ti.